Agradecendo a Deus e aos gurus por mais essa reunião sagrada. Agradecendo por mais essa respiração que nos permite viver, compreender e crescer. Agradecer por todas as oportunidades que a gente recebe na vida. Sejam elas em forma de positivo ou negativo, são sempre uma oportunidade. Nossa vida deve se tornar uma ação de graças contínua. Em cada respiração. Pataye Namaha. Om Saraswate Namaha. Om Gurubhyo Namaha. Guru Krupahi Kevalam. Bhagavat Krupahi Kevalam. Om Tat Sat. Om. Boa noite a todos. Dentro do caminho espiritual, a gente tem alguns aspectos que são complementares e que nos trazem uma base sólida para o nosso crescimento. Vários desses aspectos, em sânscrito, começam com um S. Mas dentre desses vários aspectos, 3 são principais. A gente já falou deles muitas vezes. Eu falo e vocês repetem, a gente vai só entender. Sadhana. E o que é sadhana? O que é sadhana? Nossas práticas espirituais. No nosso caminho de Kriya, principal sadhana, né? Meditação. Mas tem vários outros meios de sadhana. Então, eu fecho os olhos e medito. Mas por quanto tempo? Não muito tempo por dia, baseado no meu dia inteiro. Mas será que sadhana é só um pedacinho do meu dia? A minha prática espiritual deve ser só um pedacinho do meu dia? Ou meu dia inteiro deve se tornar meu sadhana, minha prática? Então, que outras maneiras eu posso trazer como prática espiritual para a minha vida? Alguém? Orar. Orar é sadhana ou não? Orar é sadhana, é prática espiritual. O que mais? Observar sua respiração. 24 horas por dia tem alguma coisa acontecendo na gente. E observar isso é observar a presença de Deus. Isso é sadhana. A gente já falou, 21.600 vezes por dia, em média. A gente respira. E cada uma delas é um convite. Lembra de mim. Se conecta comigo. Esteja comigo. Sadhana, 24 horas. Você está no banheiro, você está dormindo, você está comendo, você está dançando, você está em qualquer lugar. Sua respiração tá ou não? Tá. Então, sadhana. Então, sadhana não é só a prática espiritual formal, mas é uma consciência ao viver. E uma consciência diferente. Que outra coisa é sadhana também? E é interno. Ninguém precisa saber o que você está fazendo ou não. Tentar lembrar da presença divina em todos. Porque é a realidade, não é? Deus está em mim ou não? Sim. Porque eu estou usando roupa laranja? Não. Deus está em todos, em toda parte. Só existe essa presença. Gurudev dizia: There is no non-God in the world. Não existe não Deus no mundo. Aí ele mexia a mãozinha dele e falava assim: eu estou tocando Deus. Então,
De novo, 24 horas por dia. Eu não preciso de tempo falar, tá bom, agora eu preciso de 5 minutos para lembrar de Deus. Ou para... Ele está. Então, mesmo que for um negócio mecânico e forçado no começo, lembrar disso é sadhana. E é estender sua meditação e é converter sua vida numa meditação. De novo, é interno. Você está lá com o seu pet, fala, tá bom, é meu pet que eu gosto. Mas é a presença de Deus no meu pet. Meu neto, sim, ele é bonito, ele tem um nome, eu me identifico com ele familiarmente, mas ele é a presença de Deus nessa forma. E tudo não existe. Algo que não seja essa presença. Então, pelo menos aceitar de uma maneira racional isso e praticar isso é sadhana. Então, a nossa possibilidade de sadhana é muito grande durante o dia. E o que faz sadhana nas nossas vidas? Qual é o efeito de sadhana nas nossas vidas? Porque se eu não souber, eu não vou ter motivação para fazer. Por que que eu vou me esforçar para algo? Sadhana limpa. Sadhana purifica. E eu preciso de limpeza ou não? Se eu deixo, se eu fico 3 dias sem tomar banho, eu vou me sentir bem. Algumas pessoas talvez sintam bem, mas é um pouco desconfortável. E minha mente, meu coração, quanto tempo sem tomar banho eles estão? Cansada, né? Essa limpeza. Se eu cuido tão bem desse corpo físico e a minha alma, minha mente. Então, sadhana limpa. E isso eu posso fazer o tempo inteiro. Porque tem um mantra em sânscrito que a gente entoa nas iniciações, que fala: não importa o seu estado, se você está agora no estado de pureza ou impureza, aquele que se lembra de Deus e se conecta com essa presença alcança uma pureza interna e externa imediata. Por quê? Porque Deus é a pureza. Então, isso é limpeza. Eu vou me conectar com a fonte de pureza. E todas as impurezas são eliminadas. E o que é impureza? Que sadhana vai limpar? É negatividade, é ignorância, ego, emoções desequilibradas, ressentimentos. A gente já conhece. Isso é impureza. E quando a gente está num estado de impureza, a gente se torna impuros. Lahiri Mahasaya falava: quando você começar a ficar com muita raiva ou irritado, imediatamente vai e toma um banho gelado. Limpeza. Então, sadhana é a limpeza das impurezas. E é necessário. Porque sem uma vida consciente até hoje, ou muito consciente, por muitos anos, anos e vidas, a gente acumulou sujeira. A gente acumulou impurezas. E por anos de treinamento com elas, elas ficaram muito inseridas nas nossas vidas. Então a gente precisa de um processo eficiente de limpeza. Só querer não adianta. Todo mundo quer ser uma pessoa melhor, mas a gente precisa de um método disso, porque só querer vira um sonho. Eu quero alcançar isso, eu quero fazer isso, eu quero. Mas eu preciso de um método, e esse método é sadhana. A parte mais eficiente, poderosa e mais interna e sutil é a meditação, que a gente pratica. Mas o viver dessa maneira consciente durante o seu dia é o estender esse processo de purificação para todo o tempo. Sadhana. Qual é o outro S? Seva. Seva é servir. Em linhas gerais, seva pode ser chamado de serviço altruísta.
o Guruji dá algumas definições. Então, em inglês ele falou, seva é selfless, egoless, vanityless action. Selfless é altruísta, sem interesse pessoal. Egoless, sem ego, sem vaidade. Ação com essa atitude, sem interesse pessoal, como prioridade, sem ego e sem vaidade. A gente vai pensar, estou perdido? Como eu vou fazer seva? Esse é o modelo ideal. Sacrificar ego, vaidade e arrogância é seva. S-E-V-A. Então, seva também é uma parte indispensável do nosso crescimento espiritual. Ela é inerente ao nosso caminho espiritual. Não adianta também eu falar, tá bom, eu sou bom de sadhana, agora eu vou ficar 10 horas por dia meditando. E o mundo que se lasque. Não funciona. Então, seva é parte integrante. E o que é seva? Algum exemplo ou não? Algum exemplo prático ou não? Dar comida para alguém. Mas servir de várias maneiras. Mas normalmente a gente associa seva a alguma ação de caridade. É um pedaço de seva. Ajudar um pobre, ou de várias maneiras. Mas será que é só isso? Ou minha seva também pode crescer e se estender? Porque não necessariamente na minha vida rotineira e cotidiana eu vou encontrar talvez alguma situação caritativa para servir ou eu tenha tempo. Mas será que é só isso? Ou será que eu posso também transformar o meu dia em seva? O que vocês acham? Uma palavra amorosa para alguém. Um sorriso é seva. Ninguém mais sorri hoje em dia. Um sorriso é seva. Isso pode mudar o dia de uma pessoa. Seva. Um escutar é seva. Um abraçar é seva. Um pensamento positivo é seva. Eu estou pensando em alguém com amor. É seva. Até mesmo no seu trabalho. Você está indo trabalhar, você está ganhando salário, é dinheiro. Mas falar, mas aí não é sem interesse pessoal. Sim, mas ele talvez não seja a prioridade, ou a sua atitude. Você não está indo só por causa do dinheiro, eu estou indo para servir. Como eu vou me portar lá hoje no meu consultório? Como eu vou atender as pessoas? O que eu vou oferecer para elas? E como elas vão sair daqui? Em qualquer lugar. Não precisa ser num ashram para fazer seva. Em qualquer lugar. Eu estou no trânsito. Como eu vou me portar? Essa pessoa quer passar na minha frente? Seva? Então é a minha atitude de aprender a olhar para os lados e entender que eu posso ajudar esse mundo o tempo inteiro. Em pensamento, palavra e ação e atitude, eu posso servir o tempo inteiro. E aí depende da minha consciência. Então, seva também é contínuo. E isso vai dizer se nós somos espirituais ou não. Por quê? Porque o caminho espiritual vai te levar para essa diminuição de ego, vaidade e arrogância. De olhar só para mim e agora o meu foco vai começar a ir para fora. Para fora não de extroversão, mas de perceber a necessidade alheia. Então isso é seva também. Perceber a necessidade alheia e servir. Não é só servir, mas você tem que compreender como eu devo servir, como é eu se servir. Como devem ser minhas palavras, minhas ações para cada momento. Isso é seva. E é necessário. E o que faz seva? Sadhana limpa, purifica. E seva, qual é o resultado de seva? Elogio. Não. Porque se for elogio, vai
vai dar ruim. Nutre. Ah? Diminui o ego. Então, isso vai fazer o quê? A seva vai expandir. Seva expande. Então, vamos supor, a gente está falando de coração, ou da nossa mente. Então, sadhana limpa. E seva vai expandir. Porque mesmo só limpar, meu coração ainda está um pouco pequeno. E eu preciso de mais espaço. E seva vai abrir esse espaço, diminuindo o ego. Porque é o ego que faz assim. O ego contrai. E o amor expande. O ego contrai, a divindade expande. Então, seva é expandir. Eles estão todos conectados. Não tem um negócio, agora eu vou praticar sadhana e agora eu vou praticar seva. Eles são juntos. Com essa atitude a gente deveria viver. Pensa, como eu acordo? Qual é a minha atitude? Como eu vou passar pelo dia? O que eu vou ganhar hoje? Ou como eu vou servir hoje? Quantas pessoas, de quantas maneiras eu vou poder tornar esse mundo melhor hoje? Isso é seva. E, de novo, é essa atitude. E não é para beneficiar os outros, é para benefício próprio. E, por tabela, se ajuda os outros. É a nossa expansão. E os outros se tornam instrumentos para a gente poder praticar isso. Será que a gente não devia ser grato? Então, servir, muitas pessoas entendem servir como sendo uma obrigação. E pode ser seu trabalho, pode ser qualquer coisa, mas como uma obrigação. Não, é a minha oportunidade do meu coração crescer, seva. E se a gente vive com essa atitude, começa a aparecer mais e mais oportunidades. E aí a vida fica uma dinâmica completamente diferente. O prazer de viver começa a aumentar. Não porque eu espero algo, mas porque agora eu enxergo diferente esse mundo e me relaciono diferente com ele. Isso é seva. Acordem todos os dias e antes de sair da cama, fala, hoje eu vou ajudar, hoje eu vou servir, eu vou abrir meus olhos para isso. Vamos ver o quanto eu consigo. E chega no final do dia e analisa quanto eu servi. Quanto eu deixei de lado meu ego, vaidade, arrogância, minha individualidade e pensei nos outros. De várias possibilidades. É infinito. E é constante. Deveria ser. Seva. E ninguém precisa ver também. Não é algo para chamar atenção. Jesus falava: quando você der algo para alguém ou fizer algo, que a sua mão de esquerda não saiba que a sua mão direita está fazendo. A recompensa não é de fora. Eu não estou fazendo seva para alguém que reconheça a minha grandeza. Eu estou fazendo seva para agradar o divino e mudar minha vida. Sadhana, seva. Tem vários S, mas um outro S que é muito importante. E esse S é chamado, eu falo e vocês repetem. Sangha. E o que é Sangha? Não é samba. Sangha, o que é Sangha? Alguém? Sangha é companhia. Boa companhia é satsanga. Pode ter má companhia também. Aí vocês têm que escolher, mas sangha é importante. E, e o que quer dizer isso? O tempo inteiro a gente está em companhia. Algum exemplo de sangha ou não? Agora a gente está em sangha ou não? Tá. E esses encontros se chamam satsanga. Boas companhias.
Que mais? Que outro exemplo de sanga? Família, sanga. Às vezes pode ser bom, às vezes pode não ser tão bom, mas é sanga. Então, e eu tenho que estar em companhia, não dá para fugir disso. Mas eu posso escolher e filtrar a minha companhia, porque a companhia vai influenciar a sua vida. Gurudev sempre dizia: boas companhias te farão bom, más companhias te farão mal. Simples assim. Ah, eu não gosto de beber. Essas pessoas bebem, mas elas são legais, mas eu me seguro. Vai brincando. Eu medito, eu faço seva e purifico. Se eu vou para um ambiente, pessoas só falando besteira, só coisas mundanas, e só o que vai acontecer com a minha sadhana, minha purificação? Então, uma pessoa no caminho espiritual, ela também tem que ter cuidado com sanga, com as companhias dela. E aqui, sim, companhia pode ser pessoa. Com quem eu estou me relacionando ou qual é o meu entorno? Isso é um aspecto. Mas sanga pode ser muito maior do que isso. Algum outro exemplo mais sutil de sanga? Hã? Escrituras são sanga, então um livro é sanga. Se você lê uma escritura ou algo que vai te acrescentar para a sua vida, é satsanga. Mas se você lê algo negativo, asatsanga ou dusanga, ou seja, cada momento que eu estou me relacionando com algo, esse objeto do meu relacionamento naquele momento, ele está acrescentando algo para a minha vida ou ele está me levando para o lugar errado? Isso é a consciência de sanga. E é extremamente importante. Outra coisa de sanga, e que está presente nas nossas vidas, nosso brinquedinho eletrônico. O tempo inteiro, ele é sanga, é o amor da minha vida, é inseparável. Conteúdo, o tempo inteiro. Qual é a qualidade disso? Das minhas mensagens, da minha interação, do que eu estou vendo o tempo inteiro. É satsanga ou não? Fecho o olho, medito, faço o sacrifício, aí abro o olho e descambo. É só uma consciência, não é crítica, mas é consciência. É tão sutil e a gente não percebe. Aí depois eu chego no final do dia e falo: por que eu estou irritada? De onde veio essa tristeza? De onde veio essa insegurança? Sanga? Sanga. Então, uma pessoa espiritual, ela está sempre atenta a sanga. O que é sanga? Outra coisa. Seus pensamentos são sanga. Sim ou não? O tempo inteiro eles estão com você. E aí é satsanga ou asatsanga? O que eu estou nutrindo? Quais são meus amigos? Bons ou ruins? Boas companhias ou más companhias? Uma vez foi um discípulo encontrar um guru. E aí ele falou: eu vim aqui para pedir para morar no ashram. E aí o guru olhou para ele e falou: mas você não pode morar com a sua família inteira no ashram? Como você traz todo mundo? Não tem ninguém. Como não tem ninguém? Você não está vendo? Ele falou: não. Tá bom. Então fecha um pouco o olho por 5 minutos, depois a gente conversa. Aí ele fechou o olho, a família inteira dele estava lá. Foi verdade, eu trouxe. Então, sanga. O seu pensamento é sanga. Eu estou consciente disso ou eu só estou deixando esse negócio fluir incessantemente na minha cabeça sem filtro nenhum? Sanga. Então, um ambiente é sanga, uma pessoa é sanga, um livro é sanga, seu celular é sanga, seu pensamento é sanga, sua respiração também é sanga. Satsanga. Então, qual é o objetivo da minha vida? Para onde eu quero levar a minha vida? E a minha vida está sendo condizente com o que eu estou querendo ou não? Várias vezes a gente chega e medita.
Aí acaba a meditação. Nesse estado, rebenta e sem filtro, falando e tipo, o que aconteceu com a meditação? O que aconteceu com aquele estado, com aquele bebezinho que a gente acabou de dar à luz? Sanga, é necessário, eu preciso disso. O que que eu faço? Como eu vivo agora nessa relação? Não dá para você viver numa caverna? Dá, mas ainda assim você vai estar em sanga, com seu pensamento, com o vizinho da sua caverna, com o tigre que vai estar visitando você todo dia. Sanga, diga-me com quem andas e eu te direi quem é. Sanga. Então, se a gente perceber, a vida espiritual é uma vida prática, é uma vida de consciência. E o que faz sanga? Vocês lembram o que faz sadhana? Purifica, limpa. O que faz seva? Expande. Então, eu limpei meu coração, expandi meu coração. E o que falta agora? Preencher. E isso é sanga. É o conteúdo. O que você está lendo vai preencher. O que você está falando vai preencher. O que você está assistindo vai preencher. O que você está se relacionando vai preencher. Então, eu limpei. E a gente sabe, é fácil meditar. Sim, sentar mas a gente percebe. É a limpeza, faxina. Então, eu limpo. Eu me esforço depois para expandir. E eu vou encher com sujeira? Se eu tenho consciência disso? Eu acho que eu já contei essa história, mas tinha um monge que ele era mendigante, um mendigo. Então ele ia todo dia nas casas e ele entoava um mantra específico para mendigar. E as pessoas já sabiam. E aí um dia ele foi pedir e chegou uma senhora feliz em servir, porque é considerado auspicioso servir um sadhu, um santo. E aí ela colocou a comida e ela falou assim: eu queria pedir, por favor, me dá um conselho espiritual. Ele virou as costas e foi embora. Foi embora em silêncio. E ela ficou chateada. E aí, no dia seguinte, ele voltou lá. Entrou de novo o mantra. E aí ela tinha preparado tipo, uma comida deliciosa, um arroz doce. E aí ele estava lá com a tigela. E quando ela foi pôr na tigela, ela olhou e a tigela estava imunda, cheia de sujeira dentro. Tava um negócio horrível. E ela não pôs. E aí o monge falou: tô esperando. Ela falou: não posso pôr. Por quê? Porque a comida vai estragar, misturar com esse lixo todo. Ele falou: obrigado. Era só isso. Eu tô indo agora. Não, mas não entendi. Por que você veio até aqui com essa vasilha suja e agora não vai aceitar? Você pediu um conselho. E esse é o meu conselho para você. Entendi. Enquanto sua mente estiver suja, como você vai poder absorver alguma coisa positiva? Vai acabar estragando. Então, da mesma maneira que você estava querendo que eu limpe meu pote para receber uma comida limpa, limpa sua mente. E aí tudo vai ser um ensinamento. Tudo vai ser uma instrução espiritual. Então, com que eu estou enchendo o meu pote? Estou lá limpando, limpando. Jesus também disse, perguntaram para ele, mas mestre, você vem com todas essas pessoas aí, esses fariseus, esses hum, cobradores, senta, não lava a mão, não lava o pé para comer. Isso é fora da lei. Jesus falou, seus hipócritas, vocês estão preocupados com a parte de fora do prato e do copo, mas esquece que por dentro está tudo sujo. Sanga. Sanga. Então, como eu tô, qual é o recheio?
E qual recheio eu quero? Certo. Sadhana, seva e sanga é o tempo inteiro. Ok, eu tô no ashram, satsanga, vou varrer o chão, vou limpar, vou meditar. Mas quando eu sair o tempo inteiro, sadhana, seva e sanga. Esses três S têm que ficar martelando na nossa cabeça. Eu não posso deixar de praticá-los, porque esse é realmente o viver. E se eu deixo de viver dessa maneira, a vida perde o sentido. Esse é o propósito de viver. Sadhana, seva e sanga. Mas tem um outro que é muito importante. Junto com esses três, só que agora não vai mais ser S. Eu falo e vocês repetem. Purushartha. Purushartha é agora a atitude ou o meio pelo qual eu vou fazer esses três funcionar. E isso significa a minha determinação, o meu esforço pessoal para fazer isso acontecer. Que é bonito, a gente conversa aqui, S, Sanga, Seva, mas qual o meu desejo de aplicar? Ou qual a minha força de vontade? Então, Purushartha é o seu esforço pessoal para aplicar. Porque se isso virar só um conceito na sua vida, teórico, zero, nada. Seu ego só vai aumentar. Mas seu coração não vai limpar com teoria. E nem expandir com teoria. Então, Purushartha é: eu tenho condições, eu quero, e quero ver quem vai me impedir. Eu vou arregaçar as mangas e eu vou fazer. Ah, tem isso, hoje está frio, hoje tem jogo do Brasil, hoje tem isso. Nunca. Purushartha é isso. Ah, estou com preguiça. Preguiça? De continuar com essa vida, com essa mente cheia de negatividade, com esse ego, com esse sofrimento? Preguiça? Quão afortunados nós somos. Que a gente tem esses três S's assim, de mão beijada. A técnica mais eficiente para purificar. Os ensinamentos para a gente encher nosso coração e para servir. Ah, hoje não estou bem. Se a gente não praticar esses 10, todo dia a gente não está bem. Purushartha é essa determinação, é essa força de vontade, essa. Eu não vou mais parar. Eu vou sair quebrando tudo agora. Essa minha mente e esse mundo já me enganaram demais. Chega. Jesus também falou. Que adianta vocês ficarem falando mestre, mestre, mestre e não fazem o que eu digo? Então, Purushartha é, agora eu vou pegar esses três e vou transformar eles na minha vida. E não importa a situação, né? Ai, tá difícil. Ai, você não sabe como tá a minha vida pessoal. Nossa, meu trabalho. Esse é o mundo no qual a gente tem que praticar sadhana, seva e sanga. Ou vocês imaginam que vai ser tudo condizente sempre? Impossível, porque esse é o mundo. E se fosse desse jeito, eu não ia precisar de seva, sadhana e sanga de nenhum S. Mas o mundo é assim e eu preciso disso. E se eu não tiver essa força, esquece. Vai virar só um conceito bonitinho, que na próxima segunda eu já nem vou lembrar mais. E isso é individual. Ninguém pode pegar você pelo pescoço e falar, faça. Não tem como. É a sua motivação e a compreensão da importância disso. Eu estava refletindo sobre Purushartha, eu estava na Colômbia. No mesmo dia eu tive várias experiências que no final do dia eu associei elas essas todas. Eu estava em Medellín. E aí tinha uma pessoa que vivia longe de lá, umas 3, 4 horas. E alguns meses antes, ele me mandou um e-mail falando: eu tive um derrame e eu não lembro mais, porque o derrame afetou meu aspecto cognitivo, eu não lembro mais das técnicas, não lembro mais de nada. E aí eu pedi para o John Baba
ajudá-lo, porque eu estava viajando. E aí o John Baba fez várias sessões com ele. Mas ele aprendia, depois de 3 dias ele esquecia. E aí o John Baba falou, você vive perto de Medellín, por que você não vai? Ele falou, eu vou tentar, mas é difícil para mim, porque eu vivo a 4 horas do lugar. E nesse estado, e aí eu estava lá durante o programa, de repente chega uma pessoa quase se arrastando para entrar. Chegou atrasado, mas assim, com dificuldade de andar. E aí alguém levantou no meio da meditação e foi ajudá-lo. Para ele sentar, parecia que ele ia morrer. Os gemidos que essa pessoa dava, ah! E aí sentava e perdia o equilíbrio e caía de costas. E levantava e ficava lá. Ficou sábado e domingo desse jeito. Aí eu fui falar com ele, e como você veio? Dirigindo. Foi a primeira vez que eu dirigi, peguei estrada depois de derrame. Praticamente paralisado, dirigiu com a esposa e com a filha. Pôs a esposa e a filha num hotel e foi lá no programa. Aí eu olhei e falei, alguém teria alguma desculpa, depois de ver isso, será que alguém tem alguma desculpa para falar que não deu para meditar hoje? Ou não dá para praticar? Hum, Foi assim, inspirador. E tô realmente, isso é vontade, isso é determinação, isso é Purushartha. E os três precisam disso, essas 3 S's. E como é a minha relação com a minha prática espiritual? E será que eu tenho essa dificuldade igual a dele? Ou será que minha vida é comparada com isso? Ou minha possibilidade para meditar? E é nesse mesmo dia, quando acabou o programa, eu recebi uma mensagem de WhatsApp de um bebê que estava hospitalizado. E ele já tinha sido abandonado por 2 famílias, de 4 meses o bebê. Ele estava com pneumonia, então ele estava num estado bem mal. E aí ela mandou a foto dele todo entubado, cheio de. E aí essa pessoa é uma criavã. E ela mandou essa mensagem por quê? Porque a empregada dela, que já tem 2 filhos grandes crescidos e tem uma vida super simples e difícil para se manter, ficou sabendo desse bebê e ficou tão tocada com esse bebê que ela adotou. Falou, eu não sei como eu vou arrumar fundo para cuidar dele. Eu não sei como eu vou fazer para dar conta disso, mas uma coisa eu sei, agora ele tem uma família. E ele não perde mais essa família. Seva? Imagina. E porque eu comecei a olhar para mim, tá bom, eu falo que eu sou monge ou isso, mas será que essa, né? Olha a atitude. E aí, eu preciso de uma condição ideal para seva? Ou é o meu coração que vai dizer? Ou é a minha atitude que vai dizer? Seva. E nesse mesmo dia, no final do dia, o dia foi longo. Eu estava conversando com uma pessoa por telefone e é uma pessoa muito bem financeiramente, muito sobre o nosso projeto do Ashram Rural. Eu estava conversando com ele e essa pessoa, de uma maneira super humilde, super desinteressada, não era para contar vantagem. Ele estava me contando os centros ou as instituições que ele ajuda. Ele ficou, sei lá, quase 10 minutos construir essa casa para esse grupo, essa igreja para isso. Então, outra atitude. Uma pessoa nesse estado, nesse nível econômico de estabilidade, tudo, ele podia não estar pensando em mais nada. Eu vou agora aproveitar minha vida. Eu já ralei tanto, mas falou, Deus me deu tanta capacidade, Deus me deu tanto benefício. Será que não é no mínimo uma obrigação minha compartilhar esses benefícios no máximo que eu puder? Então, de novo, Seva. Então, isso é puro charta.
Eu não vou deixar passar essa oportunidade. Eu ganhei essa vida humana, com essa mente, com tudo que eu recebo. Eu ainda vou ficar arrumando desculpa? Ou eu vou fazer acontecer? Está na nossa mão essa mudança completa. Sexta, sexta-feira, eu fui no retiro feminino. E era longe, em Itapecerica. Sexta-feira, 6 da noite, 6h30. Fácil, bem fácil. E aí, no meio do caminho, eu comecei a pensar: tem pessoas, tem criavãs que moram em Itapecerica e vêm 2, 3 vezes por semana, não acham? Pegam 2, 3 conduções, deve levar duas, não deve levar menos do que 3 horas para chegar aqui e passar 1h30, 2 horas e meditar e ir embora e de novo mais 2, 3 horas de viagem. Não é uma determinação, não é um esforço. Eu falei, nossa, agora, olha a gratidão olha a admiração que eu estava, no caminho eu estava pensando. Porque se alguém me pedisse para voltar no dia seguinte para aquele retiro, eu falava, cancela esse retiro. E fazer isso uma rotina, puro charta. E isso depende só da gente. E não é alguém que tem que motivar. Sim, a gente pode ouvir os mestres, a gente pode. Mas se eu não tiver essa pegada, a vida vai passando. Hoje não precisa. Depois eu penso nisso. E depois, caixão. Certo. É infinito. Se eu quiser, o meu dia inteiro, minha vida inteira é uma oportunidade espiritual. Mas se eu não quiser, nem dentro do acha, vamos fechar os olhos. Observa a sua respiração. Oh Deus, você respira em mim. Eu não vou mais te esquecer. Isso é sadhana. E enquanto você respirar em mim, eu vou utilizar esses momentos para servir, para pensar nos outros, para beneficiar o mundo, não somente a mim. Eu faço parte do mundo. Então, servir o mundo significa naturalmente servir a mim também. E em cada presente dessa respiração, eu vou viver com consciência. Eu vou buscar boas companhias em todos os sentidos, porque elas serão um recheio da minha vida. Elas se transformarão na minha vida. Como eu quero viver? Onde eu quero chegar? Tudo está nas nossas mãos. Inale lenta, longa e profundamente. Segura. Inclina o seu corpo para frente. Exale. Respiração normal. Ó Deus, ó mestres, me ensine a viver com menos vaidade,
com menos autoimportância, com menos arrogância, com menos ego. Por favor, me ensina a usar esse corpo, essa mente, esses sentidos para os outros. Me ensina a entender que esse corpo é o teu instrumento nesse mundo. E eu preciso manifestar sua presença através de cada pensamento, palavra e ação. Me ensina a viver. Tanto tempo já se passou em ignorância, em esquecimento, mas ainda assim, pelo seu amor incondicional, eu ainda tenho essa respiração como uma chance. Me dá essa clareza, me dá essa determinação. Não me deixa viver essa vida desconectada, insensível. Inale lenta, longa e profundamente. Segura, senta de novo. Exale. Respiração normal, consciente. Mais uma respiração, mais uma oportunidade. Oh Deus, me ensina a viver com mais atenção e cuidado. E não mais aceitar pensamentos inúteis fazerem parte da minha vida. Com o que eu quero nutrir meu coração? Com o que eu quero encher meu coração? A minha vida no mundo enche meu coração. E a minha vida no mundo reflete o conteúdo do meu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se você quiser saber a qualidade dele, observe a sua vida no mundo. E se você quiser transformá-lo, vive com mais cuidado no mundo, consciente, com inteligência. Espiritualidade não é mudar a cor de roupa. Espiritualidade é mudar a atitude. Inale lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa, profundamente. Inale longa, lenta e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Pratique mais algumas vezes, no seu próprio ritmo em silêncio. Agora respira normal. Leva sua atenção para dentro e medita um pouquinho em silêncio. Continua com a atenção na respiração divina.
orando para que nossas vidas sejam mais conscientes, orando para que nossas vidas sejam mais divinas e elevadas, orando para que a gente tenha a capacidade de transformar nossa vida diária nas pequenas coisas, numa celebração, para que a gente aprenda a integrar Seva Sadhana e Sangha em todos os momentos. E isso só depende do nosso desejo, Purushartha, do nosso esforço pessoal. Gurudev falava, o aspecto mais importante do caminho espiritual é o desejo. Se ele for forte, você já alcançou. Orando a Deus e aos gurus, para que nossas vidas sejam direcionadas para esse objetivo mais elevado. Que a gente possa crescer, servir, transformar e celebrar. Agradecendo a todos pela presença, tentando lembrar e sentir essa divindade manifestada em todos. Eu me curvo com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana a todos.